Buenos días a todos. Bom dia a todos, obrigada mais uma vez por participar do nosso ciclo de webinários. Nessa ocasião, vamos ter uma palestra sobre super apps com a Xenexus. Xenexus é a primeira plataforma low-code do mundo que permite gerar super apps e mini apps de zero. Essa palestra vai ser ministrada por Leandro Bonicha e Pablo Massili. Queremos comentar também que essa palestra tem interpretação simultânea para o inglês e para o português, portanto, eu deixo com os palestrantes. Muito obrigado, Aníbal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Temos um monte de pessoas de vários países, portanto, muito obrigado a todos pelo seu tempo. O assunto de hoje, todos sabem, logicamente, é super apps, como comentava Aníbal. Xenexus é a primeira e única plataforma que permite a criação de um ecossistema digital, tipo super app, ao estilo dos grandes super apps que vemos hoje na Ásia. Estamos fazendo esse webinário porque queremos que vocês conheçam bem mais nossa tecnologia. Aqui estamos nos referindo quando falamos de super app. Bom, hoje vamos apresentar, então, Pablo e eu, essa sessão. Pablo é nosso Product Manager de super apps, com muita experiência na Xenexus. E vou iniciar eu, que sou Country Manager para várias geografias dentro da Xenexus. Tenho um ano na companhia, simplesmente como introdução. E, basicamente, nessa primeira parte, vou contar. Aqui estamos nos referindo, quando falamos de super apps, para quem elas são. Quem pode estar interessado nesse assunto dos super apps, empresas, instituições. Por que pode interessar o usuário final também? Por que é importante esse assunto dos super apps? São todas as questões que vou falar rapidamente e ter alguns exemplos também. As tendências que nós vamos vendo também. E depois vamos ver o approach com a Xenexus, como desenvolvemos super aplicativos com a Xenexus, e aí o Pablo vai continuar para ele contar detalhadamente. Então, vou iniciar. O que são os super apps? Aqui estamos nos referindo, quando falamos de super apps, basicamente nos referimos a ecossistemas digitais, que pode ser de produtos, serviços, que geralmente incluem tudo que tem a ver com serviços financeiros, meios de pagamento, e que estão num único aplicativo. Hoje nós temos o costume, em nossos telefones, temos 50, 60, 80 aplicativos, e provavelmente, em um mundo com mais super apps, vamos ter menos aplicativos, mas porém com mais serviços. Então, basicamente, por super apps, estamos nos referindo a esses aplicativos que tem abrangem um monte de aplicativos dentro do mesmo ecossistema, sem ter que sair desse planejamento. Estou explicando em termos muito coloquiais, depois vamos entrar detalhadamente em cada aspecto. Para quem, então, é o super app? Quem pode estar interessado nele? Nós, com nossa tecnologia, podemos desenvolver um super app ou converter um super app para um super aplicativo, em qualquer caso que exista um aplicativo nativo existente, que tenha, por exemplo, adopção massiva e que nós queremos transformar para um ecossistema digital como esse que estamos explicando. Também poderia se iniciar um super app de zero com a Xenexus. Mas quando falamos de super apps, falamos da organização ou empresa, dona do super app, e também das mini apps. Isso envolve terceiras partes, parceiros de negócios, ou organizações vinculadas com o dono do super app,
que também tem interesse nos super apps. Então, vamos ver super apps, de mini apps, qual a indústria em que nós vemos mais interesse crescente e consultas dos nossos clientes ou potenciais clientes, dos nossos parceiros, principalmente nessas que colocamos aqui, bancos, fintechs, telcos, a nível do governo, mas isso é simplesmente algumas ideias, poderia aplicar para muitas mais indústrias e certamente vocês já estão pensando em alguma outra. Mas, tipicamente, nesses casos, nós vemos uma questão muito interessante. Pablo depois vai falar de algum caso a nível de bancos, que já trabalhamos, a nível do governo também. Vemos interesse em várias partes do mundo. E por que surge isso dos super apps? O que está em jogo? E nós consideramos que é uma oportunidade muito interessante, tanto para o desenvolvedor do super app, para o dono do super app, desculpe, quanto para os desenvolvedores, quanto ao usuário final. Geralmente falamos de oportunidades importantes quanto ao cross-selling do serviço, do produto, a oportunidade de chegar a uma base de usuários finais muito desenvolvida com um aplicativo. Então, quando transformamos em um super app, acessamos todo um público amplificado e a possibilidade de que os usuários finais gerem novas fontes de revenue, tanto para o dono do super app quanto para esses negócios ou organizações que se integram ao ecossistema, como mini apps. Então, nós identificamos claramente nesse esquema o super app, que é o que vocês têm aí no centro, os usuários de um lado, eu vejo na parte da esquerda, eu acho que vocês veem na parte da direita, e os donos dos mini apps à direita também. Então, claramente, nós consideramos que é uma oportunidade de aumentar o nível de gasto e das interações por parte dos usuários e oferecer uma fonte de mais volume para esses parceiros estratégicos, integrando-se a esses ecossistemas integrais, gerando maiores fontes de revenue e também do ponto de vista do usuário, geralmente o que vemos é que esses super apps geram muita lealdade e bem mais compromisso dos usuários com novos produtos ou serviços. Bom, histórico ou exemplos disso há muitos, e talvez um dos mais populares é aqui na Índia, na China. Esses não são aplicativos, logicamente, desenvolvidos com a Nexus, eles desenvolveram seu próprio ecossistema. Mas nós, com a Nexus, de alguma forma, trazemos uma tecnologia que consideramos irá facilitar isso no mundo ocidental, porque uma tecnologia agnóstica, onde o dono do aplicativo pode desenvolver esse mesmo conceito, utilizando a nossa tecnologia e sem estar casado ou comprometido com outras tecnologias, que muitas vezes tem o próprio dono do mini app ou o proprietário do super app. No caso de WeChat, esse talvez vocês já conheçam, mas é impressionante a adopção que tem ele na China. Praticamente as pessoas interagem com o WeChat o dia todo. Vocês veem aí todas as diferentes horas e as fases onde as pessoas interagem com o WeChat. E o que procura o WeChat é capitalizar cada uma dessas interações com seus usuários para gerar maiores oportunidades. Isso é exatamente o que nós consideramos que podemos conseguir com nossa tecnologia. Há muitos exemplos, WeChat, está Alipay, Grab, Gojek. Há pouco tempo estivemos no Oriente Médio e nos encontramos com um aplicativo muito interessante que está sendo desenvolvido, o estilo de super app, em Dubai, que se chama Carim. Vimos iniciativas em algumas
cidades da Itália, em gerar super apps em nível das prefeituras para integrar serviços para a comunidade, para os cidadãos. Então, realmente, consideramos que é uma tendência e vemos isso também nas diferentes consultoras. Gartner, por exemplo, está vendo que para 2027, mais de 50% da população mundial irá ser usuário de várias super apps. Então, consideramos que o mundo vai nesse rumo e, por isso, é importante entender bem esse fenômeno e saber o que a gente pode fazer com as Nexus. Também, quanto à tendência, se vocês buscam informações sobre super apps, vão ver muitas iniciativas que há ao redor do mundo, como comentamos também. E aqui gostaríamos de esclarecer, aqui nos referimos com super apps, do approach da Nexus, porque chamamos de super app, é um aplicativo muito grande, com muitas funcionalidades, como está colocado aqui na parte da esquerda, que incluem meios de pagamento, mas não necessariamente são aplicativos onde os mini aplicativos são desenvolvidos por um terceiro, está todo integrado à super app. No approach da Nexus, a possibilidade de mini apps fica aberta para qualquer terceiro que pode desenvolver esses mini programas ou aplicativos de pouco leves que interagem com os super apps. Então, quando falamos de super apps, nos referimos a esse ecossistema, não ao aplicativo com muitas funcionalidades. São funcionalidades específicas, onde se faz um desenvolvimento que interage sempre no super app sem que o usuário deva fazer o download no Google Play. Está hosteada e carregada dinamicamente dentro do super aplicativo que iremos criar. Então, qual o papel, a função dos mini aplicativos? Como colocamos aqui, basicamente são aplicativos de baixo peso, com uma funcionalidade específica geralmente, e é construído para oferecer uma experiência semelhante àquela que pode ter com iOS ou Android. De fato, são aplicativos nativos. E essa é a forma em que aplicativos como todos os aplicativos cresceram, como WeChat, Alipay, fizeram parcerias com terceiros e se integram nesses mini aplicativos ou mini programas ao ecossistema digital. Então, até aqui, o que é a introdução? Aqui nos referimos com super apps e mini apps. Aqui eu quero fazer um pequeno refresh da Nexus. Há muitos de vocês que conhecem, talvez, o que é a Nexus, talvez algumas pessoas não, simplesmente para nivelar um pouco e ter uma explicação simplificada. Nexus é um software que constrói software. Então, somos aqueles que hoje se considera uma plataforma de low code, onde a gente pode modelar a lógica de negócios e a geração dos aplicativos, tanto web quanto mobile, são feitas de forma automática. A nossa tecnologia faz de forma automática, simplificando bem o processo de desenvolvimento quanto de manutenção posterior e evolução tecnológica. Como vocês sabem, a tecnologia é cada vez mais complexa, há mais base de dados, mais linguagem, vai mudando a coisa. Então, com a Genex, a gente procura o future proof, a possibilidade dos aplicativos mantenham o vigor ao longo do tempo sem ter que fazer esforço de reprogramação manual, que é muito, muito importante. Então, aceleramos e realmente é o que nós conseguimos. Podemos desenvolver aplicativos para iOS, para Android, com a mesma base de conhecimento. E o que fizemos foi especificamente desenvolver essa tecnologia para super apps e mini apps. E aqui é onde eu passo a palavra a Pablo para ele explicar detalhadamente o assunto. Pablo? Perfeito, obrigado, Leandro. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Você confirma, Leandro? Tá ótimo, então. Olá, tudo bem?
Bom, como falava Leandro, nós na Genexus trabalhamos há mais de 2 anos com esse assunto. Algo interessante que foi apresentado, porque quando iniciamos a ver o impacto que estava tendo esse tipo de solução, principalmente na Ásia, e mais especificamente com os aplicativos de WeChat, na China e Alipay, realmente estamos vendo como um potencial interessante a prestação de serviço por meio das soluções mobile. Começamos a falar e comentar e apresentar essa ideia e esse projeto, os primeiros protótipos que tínhamos sobre esse tipo de solução. Quando apresentamos às empresas, era algo como muito estranho, tínhamos que tentar de convencer de por que isso era bom, porque essa nova tecnologia realmente iria ter um nível de adoção importante. Isso, nos últimos meses, mudou muito. Agora, Leandro testemunha da equipe comercial, do número de empresas que nos convocam e perguntam qual a nossa solução para a construção de esse tipo de ecossistema em toda parte, principalmente nessas áreas que Leandro falava, a indústria de fintech, financeira em termos gerais, a nível do governo, a nível de tudo o que a gente falou. A indústria financeira, porque ela tem resolvido um dos pontos fundamentais que todas essas soluções faz, que é simplificar o processamento de pagamento, mas não invalida que outro tipo de soluções comecem a ser adoptados e incorporados nessa facilidade de pagamento. Com a Nexus, isso é a única ferramenta low-code que pode construir esse ecossistema completo, porque as soluções que hoje tivemos como super apps, que vemos em WePay, Chat, que são as mais conhecidas, têm uma plataforma própria, ou seja, você constrói mini programs para essa plataforma. Não é que pode construir uma ferramenta de desenvolvimento um super app ou outro. Eles já têm uma plataforma proprietária. Então, tem linguagem HTTP/ML para construir soluções para esse tipo de super app. Mas com a Nexus podemos construir qualquer super app e é o que nós consideramos que é o que vai acontecer daqui para frente no Ocidente. Não vai ter uma única ou alguns super apps que governem tudo, mas achamos que vai ter vários super apps. E aí, com a Nexus, temos essa capacidade de construir esse ecossistema. Não só poder construir de zero um super app, mas converter, transformar qualquer aplicativo existente. E aí, o importante é poder tomar qualquer aplicativo que tenha um nível de adopção massivo, muitos usuários, e esse aplicativo que já é conhecido pelos usuários desse nível de adopção, ela mesma possa se tornar um super app e adicionar essa capacidade de poder oferecer serviço por meio desse super app, desse serviço, e oferecer novos serviços. Esses serviços vão ser oferecidos por meio dos mini apps. Então, de alguma forma, o que estamos possibilitando é oferecer para os super apps novas fontes de renda. Não só manter o usuário dentro do meu aplicativo, que todos os serviços, as necessidades diárias que possam ter os usuários possam ser proporcionadas por meio do super app e os mini apps, mas também poder criar todo esse ecossistema de venda cruzada, de oferecer uma melhor experiência para os usuários. Quando falamos que com a Nexus temos a tecnologia para resolver o ecossistema completo, porque estamos falando de 3 componentes-chave dessa arquitetura, desse tipo de soluções. De um lado, criar um super app, que é como criar qualquer aplicativo nativo, que tenha capacidade depois de carregar mini apps ou transformar um aplicativo existente. E nós, aqui, fiel ao que a Nexus vem sendo agnóstico quanto à tecnologia, hoje estamos dando a possibilidade de se tornar, de converter qualquer aplicativo. Não tem que ser um aplicativo chinês, qualquer aplicativo nativo desenvolvido para iOS, em Java, para Android, ou nas plataformas como são Flutter ou React-Native. Aplicativos desenvolvidos com essa tecnologia ou plataformas hoje podem se transformar em super apps, incorporando o que nós chamamos de super app render, que é um CDK,
que, entre outras funcionalidades, permite justamente poder carregar dentro mini apps desse aplicativo principal. De onde vão vir esses mini apps? É a terceira coluna, agora eu vou explicar a do meio, mas basicamente é um mini app center, que é um repositório onde o dono do super app vai dar determinadas autorizações para que terceiros possam desenvolver esses mini apps e publicar nesse mini app center, nesse repositório. Esses mini apps podem ser aplicativos totalmente nativos desenvolvidos com a Nexus, ou seja, o render tem a capacidade de ver o nome, ver esse aplicativo de forma nativa. Qualquer aplicativo que você desenvolva com a Nexus, que tem a possibilidade de gerar para Android quanto para iOS, esse aplicativo pode ser carregado dinamicamente dentro do Super App e que fique totalmente nativo. Então, vamos ver também aplicativos web. Isso estamos trabalhando. Já se pode ver um aplicativo web dentro de um parâmetro, também já pode se carregar como um mini app, mas também daqui a pouco também vai se poder carregar sem necessidade desse âmbito nativo. Os três componentes, então, são o render, para colocar um aplicativo e agir como um super app, o desenvolvimento do super app, que vai nutrir esse super aplicativo, desses serviços que são serviços totalmente independentes, vão estar implementados na sua própria infraestrutura. O que sim vão ter é algum canal de comunicação entre o super app e o mini app para que aqueles serviços oferecidos pelo super app, por exemplo, o pagamento, se o super app é aquele que vai se encarregar de fazer os pagamentos, um dos serviços que vai oferecer essa super app aos diferentes mini apps que desenvolvam os diferentes mini apps é pagar ou qualquer outro serviço de comunicação que nós queiramos dar entre esses dois aplicativos que estão convivendo. Isso, como falava, é basicamente a arquitetura, é o render, o mini app center é uma infraestrutura que vamos ver como código para vocês instalarem na sua própria infraestrutura, basicamente um back-office web, para que vai nutrir o super app e dos mini apps disponibilizados, a um back-office para todo o processo de localização de mini apps, aprovação por parte do super app, testes deles, tudo isso vai estar tudo de back-office. E como o Leandro falava, nós já estamos trabalhando a vários projetos, há um especificamente que está com um grau de avanço significativo, que podemos informar e queremos apresentar hoje, que é um dos projetos que estamos trabalhando com um dos principais bancos aqui do Uruguai, na América Latina também, Banco Itaú. É um dos primeiros projetos que iniciou a trabalhar com essa tecnologia. Eles têm um aplicativo no Uruguai, que é Itaú Pagamentos, que é uma carteira eletrônica, onde esse aplicativo já está no mercado, pode encontrar em Google Play, em Apple Store. O que fizeram nesse aplicativo é desenvolvido nativo, não é um aplicativo da Nexus, tanto Android como iOS, é nativo, e transformaram para a Super App utilizando essa tecnologia, incorporando a Nexus Render, e por meio de associações, parcerias com algumas das lojas que têm algum partnership, incorporar as primeiras mini apps. Esse aplicativo está no ambiente de prova, em produção, um ambiente chamado de Friends and Family, daqui a pouco vai sair para a produção para o resto dos usuários do banco. E nesse serviço, se vocês verem lá acima, tem 3 logos, que são lojas daqui do Uruguai. O primeiro é Red Ticket, é um site para venda de ingressos para shows esportivos, teatro, etc. O segundo, basicamente, é da indústria de retail, é um e-commerce para venda de produtos de escritório, brinquedos, lojas de brinquedos, artigos vários. E o terceiro é um cinema, que vende ingresso para cinema, que há vários cinemas envolvidos nessa rede, como um shopping de cinemas. Movie é um dessa série de cinemas. Itaú tem convênio com essas lojas e com outras, e
Se trata que você pode pagar com cartão de crédito do banco e tem determinado desconto. Antes mostrava nesse aplicativo uma lista dos locais onde há desconto e dizia qual o desconto. Então, deu um passo a mais, incorporou esse aplicativo no Super App e deu a possibilidade de o usuário poder diretamente comprar os produtos com descontos do banco por meio do aplicativo. Então, o usuário, e agora eu vou mostrar como é que funciona, quando escolhe um desses aplicativos, esses são os mini apps, vamos ver porque não está aqui funcionando bem o link, aqui, ó. Então, quando o usuário, por exemplo, faz aqui, clica em Movie, o que está acontecendo é que se implementa o aplicativo da Movie, que é nativo, dentro do Super App. O usuário não precisa fazer o download do aplicativo e nem sequer ir para o site. Aqui o Movie tem a venda de ingressos por meio do site dele, que em web mobile funciona, mas não tem um aplicativo nativo. Agora se tem a possibilidade de comprar o ingresso por meio do aplicativo. Então, o usuário, sem ter que fazer o download, abre, acessa todos os filmes do Movie, tudo que tem a ver com a parte gráfica, o design, segue todas as regras do Movie, aqui o usuário sente que está realmente dentro do aplicativo do Movie, acessa todos os produtos, compra um ingresso que é adaptado para esse aplicativo. Dentro dessas adaptações, está aqui, eu vou fazer uma pausa aqui no vídeo, na hora de escolher os diferentes métodos de pagamento, em vez de que surja todos os métodos de pagamento que está no site, aqui é filtrado pelas formas de pago que o usuário tem no Super App, porque, como falava, o Super App define um aplicativo de comunicação com os mini apps, e essa comunicação diz quais os cartões que o usuário tem dentro do Super App, não o cartão. Não tem, ele não tem informação do cartão, senão qual o cartão. Então, somente tem aquele de débito volar, então vai acontecer essa imagem. Assim que é escolhida a forma de pagamento, escolhe o número de ingressos, os bancos, assentos, com uma experiência bem superior, é mostrada no site, o que vai comer, tudo que a gente vê quando vamos comprar um ingresso no site. O interessante é que, assim que passar por todo esse fluxo, escolher os produtos, o mini app precisa de alguma informação para enviar para o usuário, então também é obtido aqui no Super App. E aqui é um ponto interessante, quando o usuário vai para fazer o pagamento, na tela anterior, eu vou indo para trás, nessa tela aqui, essa tela era do mini app. Todo esse fluxo são telas próprias do mini app. E quando o usuário clica o botão de pagamento, aí vai para a Super App. E essa tela é própria do Itaú, onde está todas as informações de quais os cartões que o usuário tem disponibilizados, conforme a seleção feita anteriormente. Aqui surgem cartões de crédito e débito, e quando o usuário coloca pagar, o pagamento é feito por meio do Super App. Super App, assim que realiza o pagamento, volta as informações do Super App e, se é de sucesso, continua o fluxo de venda. E aqui o que se mostra depois é o ingresso para o usuário acessar o cinema por meio desse código ou para ir diretamente ao cinema. Esse fluxo de Movie, como mencionado, definiu o Super App, além de incorporar o render para ver a possibilidade de carregar os mini apps de forma nativa, cria um API para estabelecer esse canal de comunicação, que nesse caso, como estamos vendo, no caso da Movie, a comunicação há 3 métodos, um para obter as formas de pagamento do usuário, isso é definido pelo dono do Super App. O segundo é para obter informações básicas do usuário, nesse caso era preciso o e-mail, o nome, para encaminhar depois um e-mail no processo final de compra. Isso também é um acordo que tem o dono do Super App, qual o tipo de informações que passa conforme os seus usuários, essas autorizações do usuário. E o terceiro é o pagamento. Quando o mini app clica o botão de pagar, o pagamento leva para uma tela do Super App que se encarrega de fazer o pagamento
para que o mini app não saiba quais o método de pagamento, qual o cartão usado, e pode oferecer depois essa informação, caso seja necessário, como um serviço adicional. Então, esse processo, esse aplicativo é utilizado pelos diferentes mini apps. Vemos aqui, mostrava o caso da Move, onde clicamos aqui em pagar, e que isso leva para uma tela do Super App para mostrar e realizar e fazer efetivo pagamento. Mas a mesma coisa se vamos para a Mosca, o aplicativo de Mosca. É o mesmo fluxo de compra, o design é típico do site de Mosca. Se busca nos produtos por categoria, adicionar ao carrinho, aí se solicita ao usuário caso queira envio para o endereço, qual é o endereço, e depois faz um resumo, e aqui vamos pagar, e vai ir para para a mesma tela do Super App para fazer o pagamento. Depois, o Super App mostra o resultado e se mostra também o passo final, o que o usuário espera assim que executado esse serviço. E assim com Red Ticket, a compra de ingressos, mesmo processo, como vem aqui na tela, se repete no Super App, porque essa é sempre igual, a única coisa que muda é a informação conforme o valor, a moeda, e se é necessário algum filtro quanto aos cartões. Então, isso aqui é algo que é um projeto que está em produção, estamos trabalhando com outras empresas. Isso eu acho que abre um monte de oportunidades para todos. Agora vamos ver os benefícios em cada caso, mas porque a Genexus, de um lado, como falava, a Genexus coloca esse produto, que é chamado Genexus Render, que é aquele que dá a possibilidade de carregar dinamicamente qualquer aplicativo com uma interface totalmente nativa dentro de um outro aplicativo. Isso é um diferencial muito grande que hoje tem a Genexus. Os casos que há do Super App, do WeChat, o Alipay, são aplicativos web que são feitos dentro do Super App, e aqui damos a possibilidade de fazer esse render com aplicativos nativos. Isso permite, então, abrir essa plataforma para que os donos do Super App possam os próprios. Eu poderia criar um Super App e nutrir de serviços que são próprios do dono do Super App e, de alguma forma, fazer um desenvolvimento mais incremental por meio de mini apps, em vez de ter um aplicativo enorme. Mas o principal é que isso abre a possibilidade para terceiros poderem incorporar esses serviços, que dependendo do cenário do Super App, é algo que pode ser de vantagem para o negócio. Quanto à arquitetura, é uma arquitetura certa, quanto segura, quanto a que as regras são definidas pelo Super App, quanto às funcionalidades do dispositivo, mas cada mini app está em um panorama diferente. Um mini app não pode ter informação do outro mini app, salvo que exista um acordo entre esses dois aplicativos, senão não tem como compartilhar isso. Então, é garantido a proteção. E por meio do que é o componente do Mini App Center, a possibilidade de agilizar o que é a publicação desse tipo de solução. Porque os mini apps não necessitam ser publicadas nas lojas, nem Google Play, nem Apple Stores, senão em Mini App Center. Toda a governança desses aplicativos é realizada pelos donos do Super App. Os donos do Super App decidem quem pode publicar mini aplicativos para meu Super App. E assim que publicadas esses mini apps, aceitar o processo de revisão. Pode fazer uma revisão do mini app para ver se cumpre com as regras estabelecidas entre as partes e aprovar ou desaprovar um aplicativo ou, em qualquer momento, colocar como não disponível para que não surja aí na tela. Tudo isso junto com a questão do site Nexus para o desenvolvimento dele, que garante como plataforma de desenvolvimento o Future Proof, ou seja, como Super App, nós damos a garantia que vocês possam transformar qualquer aplicativo, qualquer tecnologia, mas evoluir. Amanhã surgem novas plataformas de desenvolvimento e poder transformar isso como um Super App. E do lado do Mini App, o que estamos fazendo até agora, nos últimos 20 anos, quanto ao desenvolvimento de aplicativos mobile,
ou mais anos quanto ao desenvolvimento de web, quanto estar sempre à vanguarda das novas tecnologias para os mini-apps poderem evoluir conforme é feito pelas diferentes plataformas. Quais os benefícios? Para todas as partes, são variáveis. De um lado, o que é para o dono do negócio, para o negócio em si, principalmente para o dono do Super App, é justamente ampliar essa oferta de serviço por meio de partners, parcerias, ou seja, dá a possibilidade de ampliar essa oferta de serviço e capitalizar o que Leandro falava, todas as ações, ou a maior parte das ações diárias e das atividades diárias do usuário por meio de um Super App. Possivelmente continuam a utilizar vários aplicativos ou mais um Super App, porém, se capitalizam várias dessas ações sem ter que estar saindo ou entrando ou descarregando novos aplicativos. Isso, logicamente, repercute, tem uma interferência na possibilidade de se oferecer ou não as opções de pagamento, que todos esses pagamentos sejam feitos por meio de um único aplicativo, que é o Super App. Centralizar a informação permite conhecer melhor o comportamento do usuário e também poder continuar a oferecer maiores benefícios. Para o que tem a ver com o desenvolvimento em si, quanto o Super App, tornar um aplicativo no Super App um processo realmente simples, ou seja, incorporar o que o render vai facilitar para obter a lista de mini-apps e carregar dinamicamente esses mini-apps é um processo muito simples e deve ser documentado para as diferentes plataformas, acelera os tempos de implementação e simplifica o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento dos mini-apps, porque todos esses componentes que hoje são uma commodity em todos os aplicativos, como o assunto da identidade do usuário, realizar os pagamentos, não é só o core que eu estou fazendo, mas são questões que eu tenho que incorporar, mas não por isso são complexos. Esse tipo de integração costuma ser um processo complexo e hoje é resolvido pelo Super App. O Mini App simplesmente vai invocar uma função para realizar o pagamento, para que de alguma maneira resolva a questão de identificação do usuário e que isso seja dado com o Mini App. Para o usuário final, me parece que o relevante, porque isso deve fazer sentido para o usuário, como hoje eu dizia, uma das vantagens maiores disto é a possibilidade de ter acesso instantâneo aos serviços. Não ter que instalar um aplicativo a partir do Store, me registrar, ingressar um método de pagamento, mas fazê-lo rapidamente, abri-lo dinamicamente, executá-lo e sair. E que esse aplicativo desapareça, que não ocupe espaço no meu dispositivo. Temos que evitar o atrito, que essa experiência seja com o menor atrito possível. Hoje falamos sobre a questão da segurança. Essa arquitetura permite que tudo que tem a ver com a segurança e privacidade de dados, isto é, o Super App não compartilha informação, a não ser que haja um acordo, mas não necessariamente tem que compartilhar informação sobre os cartões ou sobre o usuário. E isso deve ser com o consentimento do usuário. A grande vantagem desse aplicativo é que tudo é feito através do aplicativo e do Super App, que é no qual eu confio. As outras são mini apps que não devem registrar essa informação. Para o que tem a ver com os partners, aqueles que vão colaborar através do desenvolvimento de mini apps, existe a possibilidade de ter um novo canal de vendas ou de exposição dos meus serviços. Isso não invalida que Mubi ou qualquer serviço possa continuar com o seu aplicativo web ou ter um aplicativo mobile, mas além de ter uma versão mini app direcionada aos usuários deste super app. É um canal adicional de exposição de seus serviços, o que é, sem dúvida,
o que traz uma melhora na exposição da marca. É claro que ter novos canais pode ter uma repercussão na melhora da renda, e é uma plataforma segura. Desenvolver esse tipo de soluções em mini apps com GeneXus hoje podem ser desenvolvidas com todas as vantagens que tem em aplicações nativas, mas também estamos trabalhando em incorporar como mini app qualquer tipo de aplicativo web. Para ir finalizando e entrar na parte das perguntas, me parece que temos uma muito boa solução em GeneXus que permite acelerar este tipo e o crescimento desse tipo de negócios. Baseado na experiência desses projetos, vemos que os tempos são realmente rápidos. A conversão de um super app é rápida. Estamos falando de uma conversão de um aplicativo super app, de um processo que leva 2, 3 semanas. E aqui o desafio é criar o ecossistema em termos de negócios e quais são os partners que vão participar. Isso, como ferramenta de desenvolvimento, tem grandes vantagens para a integração desses ecossistemas. Todos esses mini apps são aplicações que estão reutilizando todos os serviços existentes. Tanto o Movie como o Mosca, todas são aplicativos nos quais nós queríamos dar uma experiência nativa e o fluxo foi reutilizado com o app que cada um desses comércios tinha. Então, o tempo de desenvolvimento é muito rápido, graças às vantagens que GeneXus oferece. A fim de vocês testarem essa tecnologia, nós ficamos à disposição. E se vocês tiverem algum caso no qual pode ser viável esse tipo de conversão ou criar esse tipo de sistemas, nós ficamos à disposição para escutá-los e trabalharmos em conjuntos. Me parece que é algo fundamental para a comunidade GeneXus e os partners é participar não só na criação dos super apps, mas na criação de mini apps. À medida que esses super apps surgirem, há uma vantagem muito grande, uma oportunidade grande para a comunidade de apps para o desenvolvimento de mini apps com GeneXus para obter esta experiência. Aníbal, se você quiser, abrimos o espaço para as perguntas. Perfeito, obrigado, Pablo. Excelente apresentação. Temos várias perguntas. Vamos começar com Marcelo Bustamante, que diz: a apresentação dos mini apps está sendo colocada como um processo de integração com outros negócios. Não poderia ser encarado como um processo de construção paulatina de um sistema complexo e que cada mini app seja uma funcionalidade de cada sistema? É claro, Marcelo. Eu disse brevemente, mas é claramente um cenário, a possibilidade de desenvolver o teu aplicativo através de mini apps. Não só pela facilidade que isso oferece em termos de desenvolvimento da solução, de poder fazê-lo acrescentando esses serviços como mini apps, mas também aproveitá-lo para que não seja um aplicativo grande, que os serviços possam ser carregados dinamicamente, inclusive o que tem a ver com a parte corporativa, que não mencionamos, mas é muito relevante. Me parece que esse tipo de soluções vai se dar em termos de corporação, poder oferecer isso, dependendo do perfil do usuário ou da área, possa ter acesso a diferentes mini apps, mas é um cenário totalmente válido, sim. Tenho também uma continuação da pergunta do Marcelo. Estão contemplando que possam ser mais de 100 mini apps num super app? Sim, este mecanismo permite que a quantidade requerida de mini apps possa existir. Há um mecanismo de cachê que se mantém por um tempo
por uma questão de que se eu tenho muito acesso a um mini apps, guardar a possibilidade para não descarregar a cada vez, mas isso vai se limpando, então a quantidade de mini apps pode ser infinita. Temos Paulo Goulart, que pede para falar. Paulo, te escutamos. Olá, boa tarde. Eu não sabia onde vocês estavam encaminhando as perguntas, por isso levantei a mão. Bem, você pode perguntar igualmente. Tinha várias perguntas. Primeiro, sobre a autenticação dos mini apps. Eu penso que é manejado pelo Super App. Depois isso é negociado com cada mini apps que deve fazer um desenvolvimento, caso sejam aplicativos de terceiros, desenvolvem isso, os mini apps? Sim, depende do cenário, porque em alguns casos pode requerer que seja o mesmo usuário. Por exemplo, o que falávamos anteriormente sobre um super app em termos corporativos, onde vou ter acesso a diferentes serviços e quero que estejam autenticados todos, mas nesse caso, ou em qualquer um dos casos, o super app se encarrega da autenticação e deve passar nesses serviços o token ou aquilo que vai determinar que o usuário está autenticado. No caso de serviços externos, devemos concordar com diferentes comércios e requerem autenticação, porque em alguns casos o processo de compra é anônimo e por isso queremos evitar o duplo login. E por isso se faz um processo no qual não se solicita o login e se faz uma compra anônima, mas se por algum motivo se requer que os usuários façam login para ver, por exemplo, as últimas compras, aí sim requeremos algum tipo de negociação entre o que o Super App oferece e o que a Mini App oferece para que para que possamos evitar pedir um novo ingresso ao usuário e ele possa estar já autenticado. Depois vamos oferecer documentação para como resolver isso. Deveríamos ter um contrato primeiro entre os mini apps e os super apps, né? Outra pergunta. Que benefício eu obtenho como mini app para me integrar a um super app, para além de que as pessoas não precisam descarregar o mini app? Como eu consigo mini apps para o meu super app? Como vocês veem isso do ponto de vista de um negócio? Em geral, quem inicia isso é o Super App, pelo menos até hoje vem se dando dessa maneira. Por exemplo, Itaú, com essa colocação, até agora, Itaú procura através dos partners os serviços que quer oferecer, mas depois vão ser os diferentes partners que vai dizer, bem, eu quero estar aí, o que eu devo fazer para estar aí? Vai depender de qual é o cenário. De fato, o que permite a quem desenvolve um mini app e se integra a um ecossistema como este é ter acesso a uma base e a uma maneira mais de comercializar o seu produto ou o seu serviço, ao qual talvez não chegaria diretamente com um app próprio, ou se integrando aos usuários, por exemplo, de um banco. Você ligaria a carteira de clientes com os usuários do banco, né? Sim, e do ponto de vista da experiência do usuário, é uma experiência integrada. Você não tem que sair, descarregar outro aplicativo, entrar. Você faz tudo a partir do Super App. O último que eu vou comentar e deixo lugar para outra pessoa. Nós temos um aplicativo monolítico que é enorme. Estamos no meio de uma migração de GeneXus que gera muitas dores de cabeça. Me interessa o que vocês disseram sobre ter um super app integrando funcionalidades à medida que vamos desenvolvendo isto. Isso pode ser muito bom.
integrar novas funcionalidades, modelos dentro do Super App, que cada vez que seja criada uma nova, seja liberada. Isso é muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Tem aqui alguma pergunta? Valverde pergunta, como distribuidores, como podemos ter um ambiente para mostrar em cada país? Nós podemos armar algo. Nós temos um sandbox de testes que vamos habilitando em casos pontuais, mas na medida em que seja necessário para fazer um demo, de fato já temos exemplo de demos. Temos um kit para apresentações que podemos compartilhar sem problemas. Com isso, você respondeu a pergunta de Alan Fuentes, que perguntava se havia exemplos para descarregar. Hoje, nós temos a capacidade de converter aplicativos externos em super apps, mas para fazer o Super App com GeneXus, devemos desenvolver algumas coisas, habilitar na parte de modelagem de GeneXus certas funcionalidades. Estamos trabalhando para ter um exemplo full GeneXus. As minhas são aplicativos GeneXus, como vocês estão acostumados a desenvolver, mas isso muda no momento da publicação, mas o processo de desenvolvimento e teste é similar ao que conhecemos. Para criar um Super App com GeneXus, estamos trabalhando para incorporar no ambiente de desenvolvimento, por exemplo, a parte de expor o app, que não está modelado, mas podemos fazê-lo porque é trabalho manual, e isso vamos ter em breve e vamos publicá-lo para que vocês possam ver assim que tivermos isso disponível. Temos aqui Eduardo Galhaçi, que pergunta que requisitos deve cumprir uma app para poder funcionar como mini app e se integrar a um super app se este mini app não está feita com GeneXus. Se não estiver feita com GeneXus, se é um app nativo, não vai poder funcionar como mini app. O que você tem que fazer aí, se você quiser continuar oferecendo uma experiência nativa, é aproveitar tudo que é serviços, a questão dos negócios, os dados, você aproveita, como no caso desses aplicativos, e o que você tem que fazer é o front-end com GeneXus, porque GeneXus gera o formato, a linguagem que depois pode ser renderizado. O que você tem que fazer é o front-end e depois você pode aproveitar o que você já tem. Se é um aplicativo web, hoje pode ser incorporado como um mini app, colocando um framework em GeneXus, que é como um WebView. Esse framework serve para se comunicar com o Super App, como o pagamento e tal. E hoje pode ser feito. O que estamos fazendo agora é a possibilidade de que qualquer aplicativo web, por mais que a experiência não seja a melhor ou igual à nativa, porque há aplicativos que têm uma muito boa experiência, esses aplicativos não GeneXus possam ser um mini app de um super app deste tipo. Muito bem, temos uma pergunta de Ethan Cavada, que diz: partindo de diferentes funcionalidades de um sistema com mini apps, poderia limitar os mini apps para certos usuários, isto é, que eles possam ter acesso a certos mini apps e outros não? Sim, isso é possível. Sim. Vamos fechando, mas tem uma pergunta de Maurício Valverde que te pergunta: se um banco incorporasse 200 mini apps, como é que o usuário vai se organizar para saber quais quer ver e quais não como favoritas? Boa pergunta. Isso é a implementação do Super App. Tudo que tem a ver com a experiência do usuário que quer ser oferecida do Super App é desenvolvimento do Super App, nesse caso dos desenvolvedores do banco. O render dá a possibilidade de te conectar
e ter as listas que são aprovadas para o Super App. Depois, como mostrá-las, se eu quero que estejam com uma lista ou ter um search, é desenvolvimento do Super App. Ou fazer uma filtração, filtrar por algum motivo, faz parte do design de como eu quero que seja o discovery. Mas dentro dos passos que nós temos na documentação, não é um passo menor, nós temos isso como documentado. É algo que devemos fazer, fazer o design de como vai ser apresentada. Temos um exemplo, nós estamos trabalhando com um banco com presença em vários países que está pensando em usar o mesmo aplicativo como super aplicativo para vários países e de mini app center, vamos ter que filtrar segundo o país no qual a pessoa que descarrega o super app está, o que mostra para cada pessoa. Vamos com as duas últimas. Maurício Valverde pergunta, o mini app, quais são os requisitos dele para interagir com o Super App? O que devemos pedir aos terceiros que desenvolveram o Super App? Se o aplicativo for nativa, se é GNexus 18, vai depender do render que incorpore o Super App, qual versão de GNexus, e deveriam ser compatíveis essas versões do render. Por exemplo, se eles incorporarem o Super App, mas tem um render associado a 18, os mini apps devem ser desenvolvidas com essa versão. E deve fornecer, o dono da Super App, o app que vai interagir e um aplicativo de testes para testar o mini app, por exemplo, para ver se oferece um serviço de pagamento que você possa desenvolver e que isso funcione. Isso pode ter dados de teste, mas em geral, se eles não fornecem, você pode armar isso para fazer um teste. Isso para a etapa de desenvolvimento do aplicativo. De alguma maneira, você tem que simular a integração dos pontos de contatos do Super App, simulá-lo para desenvolvê-lo e ver que o fluxo do teu aplicativo que vai contratar os seus serviços funcione. E depois de passar a etapa de desenvolvimento, quando chega a etapa de revisão, você deverá ter acesso a uma versão de teste do Super App para fazer a prova com os métodos reais e ver que tudo funcione bem. Por exemplo, fazer um pagamento e que isso funcione e que tudo fluxo flua, né? Mas, basicamente, na etapa inicial, deve ter alguns guias de design, por exemplo, deve ter certa cor, a tela tem que ser dessa maneira para que o usuário saiba que está transicionando do mini app a super app. Pode ter algumas regras de design e depois o external com os métodos do super app. Bem, vamos com a última. Por favor, podem revisar os setores que poderiam aproveitar essa tecnologia e por que são esses e não outros? Pablo, se você quiser, eu respondo a Hector. Nós mencionamos bancos, fintechs, empresas de telecomunicações, governos. Poderia ser, em termos corporativos, um aplicativo com muitos mini aplicativos de uso interno, mas são os setores nos quais nós vemos mais interesse e pelos antecedentes de outros lugares que nós vimos, isto poderia ser aplicado provavelmente a outras indústrias que não estamos levando em conta. Se vocês pensarem em outra coisa, bem-vindo. Qualquer aplicativo de adoção massiva é candidato, independentemente do setor. Por exemplo, dentro do setor fintech, o que são carteiras virtuais, vemos casos muito interessantes de carteiras virtuais que estão pensando em incorporar serviços e funcionalidades que é ideal para um super app.
Muito bem, obrigado, Pablo, obrigado, Leandro. Muito boa apresentação, muito clara. Obrigada a todos por nos acompanharem nesta ocasião. Lembramos que esta apresentação e todas ficam publicadas no nosso site www.genexus.webinars. Vocês podem reviver este webinar e ver alguns passados e agenda dos próximos. Esperamos vocês para o próximo. Muito obrigado. Até mais. Tchau.